se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Número 20.
sou salvo, fui lavado no seu sangue. Que alegria, santo gozo para mim, pois ele em breve voltará pra ver os seus. Hei de viver com o mestre no porvir, seguir calado, carregando a sua cruz. Oh, que grande dor por mim sofreu Jesus. Seguir calado, carregando a sua cruz. Oh, que grande dor por mim sofreu Jesus. Boa noite com Jesus, né? Já boa noite. É um bom testemunho aqui, ó. Eu creio que é provocado, inspirado pelos estudos que nós estamos tendo sobre casamento. A irmã tem 3 filhos que foram gerados e criados sem conforto material, sem condição financeira, mas sob a oração e a leitura contínua da Bíblia. Agora, é aí que está a coisa. Aí onde entra a parte espiritual como o sobretudo, né? Quando me deparava com personagens santos e usados por Deus, eu pedia ao Senhor que desse daquele espírito em porção dobrada para o bebê que eu estava esperando. Veja, ela estava preocupada com o bebê que ainda estava esperando, né? Sendo esperado. E cuidou do seu espírito. Veja. Agora, ela pedia assim que os personagens portadores de maus espíritos, que ela via maus espíritos naquelas pessoas, ela pedia a Deus que os afastassem de sua criança, que ainda estava no ventre, que nunca tivesse poder de usar a sua criança, usando aqui na primeira, a minha criança, né? Deus ouviu o meu clamor. Fiz isso durante todas as minhas 3 gravidezes, durante os 9 meses, e sou mãe de 3 filhos abençoados e temente a Deus. O melhor presente que Deus pode dar a uma mãe. Eles são o bálsamo que Deus me deu na hora da dor. O azeite para as minhas feridas, alegria na hora da tristeza, estímulo na hora do desânimo. Eles são realmente usados por Deus, são a recompensa de todo o sofrimento que já enfrentei nesta vida. Escrevo este testemunho para as mães, pais, jovens que querem ter filhos abençoados por Deus. Deus te abençoe. Abençoe cada vez mais seus filhos. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos remir o tempo. 2 Samuel, capítulo 5. É o verso 1 só, desse capítulo 5 do livro 2 Samuel, capítulo 5, onde foi anunciado. Então as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Senhor, isso é tão grande, tão profundo, que nós não damos conta de discorrer sobre a profundidade disto. Teus ossos, tua carne somos. Mas podemos tirar umas pepitas disto. Podemos tirar umas gotas de azeite. Porque isso é uma oliveira, Senhor.
muito fecunda, muito fértil. Isso é uma rocha preciosa, de pedras de muito valor. Te pedimos pela tua graça, pela tua compaixão, que esforce a nossa coragem na direção correta e nos desanime naquilo que é incorreto. Ajuda-nos apenas a esperar no Senhor e sermos vivificados segundo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Eu, nesses dias que estive fora agora, dessa semana, eu passei uma noite no mato. A noite toda. Aliás, foi essa que amanhecei ontem. Eu não dormi nem 10 minutos sequer. Mas simplesmente para obter uma resposta que eu já tinha na mente. Eu já tinha essa resposta na mente, mas não tinha, assim, a vivificação daquilo. É simplesmente isso, não faça nada. Simplesmente deixe acontecer. Deixe acontecer. Às vezes o irmão Brana foi levado 40 milhas num deserto. Na neve, a neve, simplesmente para ouvir essa voz. Há uma trama contra você. Ora, mas Deus não podia falar isso para ele lá na cama, mesmo deitado? Há uma trama contra você. Só isso. E ele disse que às vezes nós temos que sair ao deserto para ouvir a sua voz. Às vezes eu chego a pensar que todos os pastores deveriam sair. Agora, isso aqui que foi lido, foi observado, foi dado também pelo Espírito em um desses retiros meus. Como eu orei, a profundidade disso aqui não dá para ser falada. Basta você raciocinar um pouquinho, você perceberá que isto é muito profundo. E tem muito a ver com a unidade, com aquilo que realmente vem formar o corpo de Cristo, o corpo conjugal. Teus ossos, aqui está, ou eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Isso me fez lembrar do que Adão disse em Gênesis capítulo 2, verso 23. Ao receber uma mulher que havia saído dele próprio. Uma companheira, uma disjuntura que estava nele primeiro. Em primeiro plano, ela tinha que estar nele, para estar com ele. Ela tinha que estar nele primeiro. Ora, a palavra disse que Deus fez cair um sono sobre Adão e o adormeceu. Isso porque o homem, para passar por certas operações, ele não pode estar no seu raciocínio perfeito, porque os seus sentimentos não deixariam.
ele reagiria. Presta bem atenção, não fica prestando atenção em coisas laterais, senão você perde o tempo ter vindo aqui. Então, preste atenção, veja isso. O homem, para sofrer certas operações, tem que estar fora de si. Tem que ser adormecido. Porque os seus sentimentos não deixariam. Aí nós temos a anestesia geral, que te coloca num estado profundo de sono, como um sono profundo. Então você não sente dor, porque a dor é um sentimento. E estando inconsciente, você não sente a dor do corte. Se você estivesse consciente, você não deixaria, você não suportaria. Então há coisas que para Deus fazer com a gente, parece que até a consciência da gente tem que cair numa anestesia. Parece que a gente tem que cair numa dormência. E que a gente própria, a gente mesmo, não pode explicar. Então, para tirar a Eva dele próprio, Deus teve que ser como um profundo, grande anestesista, não é? Quando eles descobriram a anestesia, Deus já havia anestesiado Adão lá no Éden, fazendo cair um sono sobre ele, profundo, de forma tal que ele pôde tirar uma de suas costelas e dela fazer a mulher, e cicatrizar aquilo ali. Agora, nós somos duros de serviços, nós somos duros de coração. Jesus disse para os discípulos, nécios, duros de coração. Para crer. Porque nós só podemos crer naquilo que é racional, naquilo que combina com os nossos sentidos, com os nossos sentimentos e os nossos direitos. Tudo que Deus tem que fazer conosco, de extra sentimental, tem que ser a força. Ora, não deveria ser assim. Dificilmente Deus pode fazer a obra no seu povo sem que tenha que agir, neutralizar os seus sentimentos. Porque eles são inimigos da cruz. Eles são inimigos da dor. Por isso então Adão disse, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esse é o casamento. Na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 236, eu não me canso de repetir essas coisas, porque elas são segurança para vós. Assim foi que Paulo disse. O profeta disse que você deveria esperar até que você tivesse uma revelação que ela é a sua esposa. Mas nós precipitamos as coisas, tanto o homem como a mulher. Depois, não queremos arcar com as consequências das nossas precipitações. Até que você pudesse dizer, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
até que você pudesse dizer: eu sou o osso dos ossos dele, eu sou carne da sua carne, como aquela gente estava dizendo para Davi, que é um tipo de Cristo. Todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram-lhe dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Isso quer dizer, o que você sentir, eu sinto. Eu estarei com você no seu erro, estarei com você nos seus acertos. O irmão Branham disse: eu estava com a América quando ela estava perdendo lá no passado, quando ela estava vencendo, quando ela estava sendo derrotada, quando ela estava em glória e em inglória, em gozo e em desgraça. Eu era americano. Essa é a única condição de sermos corpo de Cristo. Porque às vezes nós vamos tomar um pão que simboliza o corpo de Cristo, que é um tipo do corpo de Cristo, completamente divididos entre nós mesmos. Para a pessoa que tem a revelação desta profundidade, desta grande verdade, jamais deixará o seu espírito se levar pela facção, pela divisão. Não se envolve com os problemas dos outros, dos quais ou pelos quais ela não tem nenhuma responsabilidade. E por isso se torna às vezes culpada e até responsável por aquilo, como diz o profeta: se você não tem a solução, você fica culpado daquilo. É necessário que haja uma revelação desses fatos, porque ninguém pode negar que nós estamos na era da noiva, isto quer dizer, na era do rapto. Não há evento nenhum de Deus mais, a não ser o rapto. Antes do rapto, Deus não vai fazer mais nada. Se você quer saber, é isto aqui: ele veio, visitou Abraão, fez a promessa para ele e nunca mais apareceu para ele. Aí então o que aconteceu? Foi a transformação dele e de Sara, e logo a manifestação do filho. Não temos que esperar nada, absolutamente nada sobrenatural, a não ser a transformação dos nossos corpos, para sermos iguais a Ele. Porque nós somos osso de seus ossos, carne de sua carne. Isso que é verdade. Agora, se nós formos estudar todo esse apanhado, o nosso tempo será extrapolado, não é? Eu quase que não estaria aqui hoje, mas, porém, todavia estou, não é? Graças a Deus. Isso aqui está mostrando para os rapazes aquilo que o irmão Branham mostra na estatura do varão perfeito, parágrafo 15, 16, 17. Que a mulher deve estar nele primeiro. É necessário que ela esteja nele. Que tudo que ele vai fazer, ele tem a representação dela naquilo. Ela esteja já incluída nos seus planos, em toda a sua economia, em todo o seu futuro. Ela faz parte
de todos os seus sonhos, de todas as suas aspirações. Porque ela já está nele. E isso é que caracteriza o verdadeiro casamento. Agora, não vai acontecer nunca diferente com Cristo. Somente aqueles que estavam nele desde antes da fundação do mundo serão esposa dele, estarão no corpo dele, estarão no rapto. Aqueles que de fato são osso de seus ossos, carne de sua carne. Não importa se você é um membro que causa até vergonha. Paulo disse que há membros que causam vergonha, e a estes nós damos mais honra. Mas eles estão no corpo. A igreja puritana, farisaica, não quer membros de desonra. Seria o mesmo que você dizer: eu não quero, eu quero ser deficiente, mas eu não quero esses órgãos no meu corpo. É o mesmo, o natural explica o espiritual. E foi isso que Paulo ensinou. Não foi outra coisa. O corpo, para ser completo, é dessa forma mesmo. Há uns que causam vergonha, e por isso eles devem ser cobertos. E eles devem concordar que eles, o bom mesmo é eles ficarem quietinhos, calados. Porque sem ter oportunidade, eles já querem. A igreja estava em Cristo desde antes da fundação do mundo. Veja, ela era a esposa do Cordeiro, pela palavra falada, desde antes da fundação do mundo. O nome dela já está no livro da vida do Cordeiro. Deus conhece a cada pessoa que deveria nascer. Ele conhecia. Isso há séculos, milênios, antes da fundação do mundo. Ele conhecia você. Isso não é só para te animar, isso é para te responsabilizar também. Agora, nós vamos aprender uma coisa, que essa mensagem, que é a união invisível da noiva de Cristo, é a segunda mensagem. Parece que a ilustração é a regulamentação de casamento e divórcio. Veja, aqui no parágrafo 168, mensagem união invisível da noiva. Eu devo fazer isso com bastante calma. Venho. Isso é o que Eva escolheu. Ela estava grávida com essa classe de gravidez. Bom, para passar para esse tópico, eu deveria dizer o seguinte, que a igreja fica grávida. Ela se engravida. Isso quer dizer, ela assimila, ela concebe uma semente. Ela concebe. Essa semana mesmo, eu vi um senhor que foi nos prestar um socorro. Ele pretende um posto político. Ele falando de um certo líder da região, que é deficiente de uma mão, então ele discursa com aquela mão no bolso e faz a mímica só com a mão esquerda. Ele é deficiente da mão direita. Ele analisando, ele pregando sobre espíritos. Ele disse, vendo aqueles que andam com ele,
que fazem política com esse senhor, então vão falar, eles também metem a mão no bolso e fazem a mímica só com a mão esquerda, igual o líder deles. Eu lembrei do irmão Branham. O irmão Branham disse exatamente isso. Que você pega os gestos, pega as maneiras, pega espíritos. Você vai entender que esse meio batom que está passando aqui na ceia, esses lábios coloridos, vermelhos, eles não são vermelhos naturais, não é um vermelho natural, é uma tinta que está sendo passada aí. Tanto que quando elas são inquiridas, vem aqui na frente, elas ficam. Se vem aqui na preliminar, fica, parece estar chupando mangaba, né? Mangaba tem um leite, depois a gente fica pregando, né? Por quê? Já há uma insegurança. Elas ficam inseguras. Mas você sabe, isso é espírito. Pega espírito para tocar, espírito para cantar, espírito para pregar. Espírito de todas as formas. E esses espíritos ungiram a terra. E você sabe, não tem como escapar disso. O veículo principal dele é a televisão. É a televisão. Então, a igreja está grávida. E quem engravidou foi o diabo. A igreja mundana, ela está grávida do diabo, da serpente, que não leva ela a afastar-se dos cultos, como Caim foi cultuar a Deus. Ele tinha um sacrifício, ele tinha um altar também. Então, ali estava, é por isso que ele disse, Eva estava grávida com essa classe de gravidez. Isso é o que a igreja é hoje em dia, escolas bíblicas intelectuais, e notem cada um em desacordo com o outro, uma grande confusão, exatamente igual ao que a Bíblia dizia, Babilônia. A noiva sabe onde ela está, porque ela é um corpo. Ela sabe que ela é osso de seus ossos. Aqueles anciãos sabiam, aquelas tribos sabiam, eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Você sabe de que maneira você está naquele homem. Você sabe a maneira que você está naquela mulher, para chamá-la de minha esposa, para chamá-la de meu amor. Amor, querido, querida, bem, amor, querido, querida, querida, querido, bem, amor. Não é apenas um hábito de carinho. A noiva sabe onde ela está. Ela é muito pequena, em questão de números, né? Não haverá muitos salvos. Somente uns, muito poucos. Bom, disseram milhares, sim, porém também tem vindo ao longo de 2000 anos, em cada era onde surgem, a era de Lutero e assim por diante. Mas vamos ver aqui a outra parte que caracteriza de quem ela é esposa. Vamos ver o 162. Eu quero dialogar aqui dentro da palavra. Notem, agora era a natureza associada com morte. Teu primeiro esposo que havia te governado era a tua natureza por nascimento natural. Naturalmente você ama o mundo, porque você é o mundo e parte do mundo. É isso certo? Por natureza teus desejos foram para amar o mundo do qual você é parte.
Você ama o mundo. Você é uma parte da natureza. Crê você nisso? Essa é tua coisa natural. Por isso você tem que ser espiritual. Você não pode ser essa moça inconsequente em relação ao seu destino eterno. O seu futuro é porque é nova, não tem juízo. Porque não tem juízo, tem que ir para o inferno. Você tem que se separar. Tem que morrer a esse primeiro esposo. Não pode viver. Não pode simplesmente dizer, bom, eu me divorciarei dele e pendurarei ali em cima até outra ocasião. Não, senhor. Nenhuma carta de divórcio. Ele morreu. Não é questão de divórcio. É que ele morreu para você. Se você divorcia, você vai se casar com outro igual a ele mesmo. Com outra igual a ela mesmo. Não vai fazer nenhuma diferença. Ou pior do que ele. Ou pior do que ela. Não vai fazer nenhuma diferença. O natural do mundo tem que morrer para você. Cada pedaço dele tem que morrer. Você tem que ser reunido outra vez com outra natureza. Ser osso de seus ossos. Carne de sua carne. Ser seu corpo. Se você é o corpo dele, ele vai se vestir à maneira dele. Eu ponho essa roupa, você põe a sua, porque você, a sua mente, te governa, inspira os seus gostos para se vestir, em modelos e cores, mas na decência não pode divergir, no pudor não, em modelos e cores, etc. Então, veja, seu nome de primeira natureza nasceu e foi posto no livro da vida, de todos os seus feitos foram escritos também nele. Tudo que tens feito sobre essa natureza foi posto num livro chamado o Livro da Vida. Presta bem atenção, hein? Vocês notem em Daniel, quando ele veio aos anciãos de dias, cujo cabelo era branco como a lã, milhões de milhões vieram com ele para ministrar a ele a noiva. A noiva. Então os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, qual era o livro da vida. Já ali há santos, a igreja, a noiva. Outro livro foi aberto, qual era o livro da vida. Agora, porém, quando fosse separado dessa união por morte espiritual, teus desejos naturais de vestir shorts, pintar a face, pintar os lábios, não importa se é um batonzinho mais disfarçado. Esse espírito está em você. Ele não morreu. Você está casada com ele. Teus desejos naturais é ser, olha, intelectual, inteligente, esperto, conhecer algo melhor que o outro, sempre sobressair. São desejos naturais. Isso era o que Eva queria. Essa é a própria coisa que ela queria. Bom, você disse, você é muito, você não sabe o que está pregando, né? Você não é PhD. Isso simplesmente te aparta mais de Deus. Cada vez que acrescenta um desses, isso é certo, isso é verdade. Você sabe que se o irmão Branham pregasse em português, muitos iriam perder a mensagem por causa de um erro, porque ele ia errar demais gramaticalmente, porque ele errou demais, ele falava o inglês pobre, gramaticalmente falando. Então, você ia perder a bênção do culto, porque ele estava falando errado demais. Por quê? Esse é o natural. A gente não pode aprender mais um pouquinho dos outros. A gente conhece essa pessoa que está matando o português voluntariamente, não é? Matando a língua. Isso é aquele que nasceu, que fala lá de uma forma natural. É outra coisa. Eva
ela escolheu isso, ela estava grávida com essa classe de gravidez. É isso que a igreja hoje em dia busca. Porém, a noiva de Jesus Cristo chega e diz: eu sou osso de seus ossos, eu sou carne de sua carne. Então eu quero, eu não tenho como, o meu corpo, meus membros não discutem com a minha mente. Vamos ver aqui o parágrafo 229. Eu não me preocupei com um sermão, mas com uma palestra. 229. Agora note, esse aqui é sobre a união espiritual. E assim cada um de nós sabe que a fileira completa de denominacionais, pentecostais e todos estão mortos. Isso é para os cristãos nascidos de novo da mensagem. Essa mensagem, você tem que entender isso, que ela é para o corpo de Jesus Cristo. Seu primeiro esposo está morto. Ele morreu. Você sabe que ele está morto. E que você não está mais querendo saber quem que venceu no futebol. E que você não quer saber mais a sequência de novelas, de tal novela, etc. Você não quer nem mesmo saber de notícias. Você não está nem preocupado mesmo com o jornal de notícias. Não, eu só vejo o jornal. Mas nem isso mesmo você não está preocupado. Deus o deixou morrer, está terminado. Pereceram todas as maneiras científicas, intelectuais, educacionais, científicas e suas assim chamadas escolas bíblicas e coisas que tem feito. Separou. O que fez isso? Só fez separações, divisões. Agora aqui, no 113, ele havia dito isso aqui, ó, no 113, ainda sobre esse assunto do esposo. 113. Agora notem, a Bíblia claramente diz aqui que seu primeiro esposo tem que estar morto, não só repudiado, ele tem que estar morto, porque só assim você poderá casar com outro, porque essa é a condição da mulher na Bíblia. Agora acabei de pregar acerca de casamento e divórcio e todos vocês sabem acerca disso. Não estou falando agora unicamente a esta congregação aqui, mas através da nação. Muito bem, agora veio o que sucedeu em casamento e divórcio, quando os 7 selos foram abertos. Isso trouxe a real verdade sobre isto. E você não pode estar bem com Deus se você não entender que casamento e divórcio é a real verdade. Assim sendo, eu estar casado com o segundo Adão, Cristo, a palavra, por meio de morte, porque morreu aquele que te dominava. Pelo aspecto da mulher, se sabe quem é seu marido. Então, quando se via Jezabel com suas unhas pintadas, seus olhos pintados, seus lábios pintados, o marido dela só podia ser Acabe. Somente Acabe mesmo podia desposá-la. Ele não era um homem amado por Deus. Ora, sendo assim, veja, ela é a mulher, e a condição da mulher é esta: ela é a igreja, e ela só poderá casar-se com ele se esse primeiro marido morrer. Que é a sua natureza terrena, de viver cavucando as coisas, implicando com as coisas, de ser esse homem desumano com essa pobre mulher. Você tem que fazer morrer essa velha natureza ditatorial, essa ditadura dentro de casa,
quando encontra pessoas humildes, pessoa que não espanca com murro, mas espanca com palavras, são exigentes, de tal forma que escraviza. A mulher não é uma esposa, é uma escrava. Parece que aquilo fere a dignidade daquele homem. Mas não é assim que Cristo trata a sua igreja. Se Cristo fosse tratar a sua igreja dessa forma, onde estaria você, homem? Quando a condição da mulher é esta de Romanos 7 na Bíblia, que morto o marido, ela pode desposar outro, isso estava dizendo que a igreja só vai casar-se com Cristo se o primeiro marido morrer. Ela tem que passar pelo Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo. E aí é onde vem uma operação que às vezes Deus tem que tirar a gente do perfeito juízo até. Tem que anestesiar. Isso precisa ser muito bem pensado. Isso precisa ser raciocinado. Porque nós não estamos mais brincando de igreja. Nós entramos na reta final. E para pôr determinadas coisas no lugar certo, Deus vai ter que anestesiar, vai ter que fazer adormecer. O que vai ter que fazer Deus para pôr determinadas coisas no lugar certo? Mas daí vem a grande verdade, que aqueles que realmente são osso de seus ossos, carne de sua carne, não precisam de estar sendo forçados para entenderem a vontade de Deus, para aquele exato momento, para aquela hora em que está vivendo. Não vão precisar, porque eles entendem a voz do Espírito. Agora, preste bem atenção, porque isso é fundamental, é fundamento. A mulher, em Romanos 7, 1 Coríntios 7 e Romanos 7, ela só pode casar com outro, com o marido morto. Isso falando da igreja, que só pode ser esposa de Cristo se o marido morrer. Se o primeiro Adão morrer para ela, se o primeiro marido morrer. Então ele disse, essa vontade de vestir shorts, e de expor o corpo, e de pintar sua cara, suas unhas, tem que morrer. Você conhece os seus sentimentos, seus desejos, que são pecaminosos. Eles têm que morrer, para que você possa acordar nele, estar nele, ser corpo dele, ser revestida por ele, para que a igreja possa tomar suas vestimentas, como naquela grande ceia, quando aqueles que tinham coisas, campos, bois, prósperos, não tiveram tempo para atender o convite para a grande ceia. Então o que ele fez? Ele chamou os mancos, os aleijados. Isso quer dizer exatamente o que Paulo disse. Então, não quer dizer que são os seus defeitos, mas tem que pegar as suas vestimentas. Defeitos pessoais são uma coisa, espíritos adquiridos são outras coisas. Você vai entender que uma mulher, às vezes, ela está cansada, ela fica nervosa, a doença do coração põe um homem nervoso e coisas assim. E aquilo, estar nervoso, não é próprio do cristão, é uma fraqueza
é anormal. Mas ele pode não chegar a ser condenado por aquilo. Mas pintar a cara é uma voluntariedade, é um espírito. Cortar o seu cabelo é um espírito. Isso não é um defeito, não é uma fraqueza. Isso é um espírito de prostituição, de adultério que está sobre aquela moça, sobre aquela mulher. Vestir essas saias rachadas é um espírito que está em você. Vocês não podem vestir vestidos soltos, com sobra, porque esse espírito não deixa. Isso não é defeito, isso não é fraqueza pessoal, as quais todos nós temos. São espíritos que têm que ser alimentados, têm que estar vivos para estar presente na pessoa. Agora que o 249, a mensagem é só essa, a união invisível da noiva. 249, não é? 249, veja, isso é muito bonito. Eu vou ler só a metade dele em diante. Igreja, essa é minha mensagem para vocês. Vocês que são uma união espiritual pela palavra, que vocês estão mortos para com estes velhos esposos, vocês estão nascidos de novo. Não tratem de desenterrá-lo. Por isso eu disse, você tem que casar com uma esposa nova, nascida de novo. Você precisa casar com um homem nascido de novo. Então é um novo homem, é um novo casamento. Ninguém vai botar as coisas em ordem coletivamente, como família, se essa mulher não safar-se desse espírito safado que pegou ela. Pai nenhum vai botar família em dias, expor o sinal em casa. A televisão vai ficar lá sempre, o vídeo com os filmes pornográficos vão ficar lá, o futebol vai ficar lá dentro, a cerveja vai ficar lá dentro, a cachaça, o uísque vai ficar lá dentro, porque você não aspira também expor o sinal. É o amor pelos filhos. O amor pelo filho levava o homem a botar o sinal na porta, porque justamente para o filho não morrer. Exatamente para o filho não morrer. Agora o amor pelo filho tem que tirar o sinal. O amor pelo filho agora é diferente. É aquele amor que a irmã Meda estava tendo pela Rebeca. Mas, preste atenção, eu não posso fazer nada, o que tem que acontecer vai acontecer, simplesmente cruza os braços, vai ter que acontecer. Você não pode fazer nada, nada por força nem por violência, mas Deus conhece o desejo ardente que há na pessoa. Então, veja, vocês estão nascidos de novo, não tratem de desenterrá-lo, mate essa natureza de viver conversando demais, mate essa natureza, essa fome de coletividade, de companheirismo, de tanta fala, de estar enredada com conversas, com vidas dos outros. Mata essa natureza. Não tratem de desenterrar isso. Ele está morto. Se você é um cristão nascido de novo, esse pequeno germe que em ti há predestinado, é palavra vindo em palavra, em palavra, em palavra, em palavra, até que chegue à estatura perfeita de Cristo. Isto é certo, para que assim ele possa vir e receber sua noiva. Agora, simplesmente estamos prontos para uma coisa, isto é, a vinda do Senhor, o casamento com Ele. Aí está seu nome no livro da vida. Você morre para casar com um homem aqui na terra e não faz nada para casar com o super-homem da eternidade.
que é Cristo Jesus. Às vezes você nunca vai se casar nessa terra, tendo um casamento eterno, seguro, nos céus. Você nunca vai ter uma esposa aqui na terra. Por quê? Mas se você tem um casamento seguro, você não vai viver o milênio sozinho. O profeta disse: você tem a companheira certa para o milênio. Você tem o companheiro certo para o milênio. Não é para 80 anos, com um velho rabugento no seu calcanhar. 1000 anos é o milênio. Você não vai ter que chorar, sofrer um desprezo de um homem ingrato, injusto, inconsciente, que toma seu tempo, que faz injustiça com você. Não. A mulher não vai ficar em desvantagem com o homem lá, e vice-versa. Por que não crer nisso? Você é crente por quê? Você é crente para quê? A noiva sabe onde ela está. O livro da vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E Deus é a única coisa que é vida. Olha, gente, eu vou ter que cortar aqui. É muito bom, muito profundo, mas não vai dar. Não vai dar. Veja aqui. Seu primeiro casamento foi anulado. Está aqui, ó, no 217. 217. Eu tenho que ler, vou ler só essa parte. Seu primeiro casamento foi anulado. Em primeiro lugar, você nunca fez aquilo que, às vezes, está te condenando ainda hoje aí, na mente, não é? Porque só há uma coisa que poderia fazer isto. E isso seria o próprio Deus, descendo e tomando seu lugar como Filho de Deus, Jesus Cristo, e lavando pela água, da lavagem da água pela palavra. A palavra, não denominação, a palavra te lavou. A palavra foi quem fez a limpeza. Mas se você não para na água da palavra, como há de ser lavado? Você ainda está tão manchado como esteve Eva. Se a água não pode... Hoje nós vimos, a primeira coisa que Rebeca deu para Isaac foi água. Foi para o camelo que a transportaria. Ela estava dando para o esposo, que ela não conhecia, quando ela deu água para um animal irracional. Pela predestinação, ela estava dando água para o tipo do Espírito Santo, que a transportaria ao encontro do noivo, do esposo. Mas quando nós paramos e só ficamos com chocarrices nas nossas conversas, chocarrices e coisinhas rasteiras, nós estamos dando água para o espírito mesquinho, de uma vida mesquinha, baixa, ridícula. Mas quando nós valorizamos os nossos encontros e conversamos boas coisas, nós alimentamos um espírito mais limpo, um espírito sadio, saudável, salutar. Nós estamos dando água para alguma coisa. Vamos ver só esse aqui, olha. Estamos na era da noiva, união invisível, 268. 268. Aí onde a irmã disse, olha, o cansaço para mim é uma bênção, né? Mas não pode ser assim mesmo, não. Tem que corrigir o tempo. Não ame ao mundo ou as coisas do mundo. Não permita que homem algum te engane por meio de seu credo. Você permaneça bem reto na promessa de Deus, a palavra de Deus, e essa palavra, se a palavra para esta era, Deus assim a vindica. Se ele não o fizer, não é a palavra para este dia. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia. Não, senhor. Isso foi para Pentecostes, isso foi para a noiva. A ida da noiva ao lar. Temos algo diferente. Os pentecostais representaram isso de novo. Estamos na era da noiva.
essa era da noiva. Não mais do que a palavra de Noé haveria funcionado nos dias de Moisés. Não mais do que a lei de Moisés haveria funcionado no tempo de Paulo. Aqui ele tratou de lhes dizer: vocês estão mortos para isso e não podem ter isso. Mesmo estando numa mensagem bíblica, mas é para o passado. Foi para a era de Lutero, foi para a era de Wesley. E como a mensagem de Moisés não salvaria ninguém na era de Paulo, essas mensagens não vão salvar ninguém, porque não leva o mundo a morrer. Não mata o primeiro marido, não mata essa natureza ranzina que nós viemos com ela. Eu tenho que deixar aqui. Aqui no 325, somente isso aqui porque é pequeno. 325. Ele disse: amado Deus, ajuda a estes. Eu rendo tudo. Eu rendo minha denominação, rendo meu primeiro casamento, rendo meu primeiro esposo, Senhor. Eu rendo tudo, tudo a Ti, meu abençoado Salvador. Eu rendo tudo, tudo entregarei. Amém.